Olá a todos, muito obrigado por se juntarem a nós no canal Pense BRICS. Hoje, quero dar as boas-vindas novamente a dois economistas muito habilidosos para aprofundarmos as dinâmicas comerciais entre a China e os BRICS. Quero primeiro dar as boas-vindas a Andrei Ginchenko e Jin Lin para discutirmos isso em detalhes. Andrei pesquisa questões de comércio internacional, assim como dinâmicas de mudanças estruturais no Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo na Rússia. A pesquisa de Andrei destaca que os BRICS fornecem recursos à China, mas também podem ter dificuldades para comprar seus produtos de alta tecnologia. E Jin Lin é um economista muito habilidoso e especialista em economia política da China, desenvolvimento industrial e desenvolvimento tecnológico. E se formou na Universidade de Pequim em 2015 e atualmente tem livros chamados A Verdade sobre o Capital, além de outras previsões em seu portfólio, por assim dizer. Então, quero agradecer muito a vocês por estarem conosco hoje e eu quero ir direto para os dados impactantes, certo? Estamos falando dos BRICS, André, com 40% do PIB global, mas sua baixa renda per capita bloqueia muitas dessas vendas de alta tecnologia, como veículos eletrônicos. Jean, você concorda que os BRICS ainda não são profundos ou ricos o suficiente para satisfazer esses mercados, como o de veículos eletrônicos? Eu acho que eu diria que os atuais países típicos dos BRICS, como a Rússia ou o Brasil, talvez o Brasil possa estar em um processo de se tornar um mercado para muitos dos produtos de tecnologia avançada. E a Rússia também já está, como você sabe, nos últimos 3 anos, mas ainda não é grande o suficiente. Eu devo dizer que concordo de modo geral com os resultados da pesquisa do Andrei, que ainda não é rico e profundo o suficiente. Quanto à Índia, acho que é uma história completamente diferente, porque a Índia absorveu alguns produtos da China, como você sabe, nos últimos 10 anos em telefones anteriores. Mas eu não acho que a Índia possa se tornar, quero dizer, um mercado muito, muito grande, um mercado futuro para a China. Então, esse é um tópico separado. Então, no geral, eu concordo com isso. Ainda não é rica o suficiente. E o que você acha? Como você imagina a China se envolvendo para criar esses grandes projetos e também tentar acessar esses mercados mais profundos que você acha que precisam de tempo para se desenvolver aqui? Ok, então eu descreveria o caminho potencial futuro como um período de transição. Isso porque, fora de hoje, no mapa global da indústria, se você analisar cada grande setor ou manufatura, a China sempre é o principal polo de manufatura, variando às vezes de 16% da produção global, ou às vezes até 100% da nossa produção. Então, a China é definitivamente a maioria predominante, o principal produtor de todos os tipos de bens industriais. Então, isso significa que, se o mundo ocidental, incluindo a América e a Europa, especialmente os Estados Unidos da América, porque ele está profundamente desindustrializado, eu entendo que muitas pessoas do MAGA querem recuperar ou reconstruir a capacidade industrial para garantir uma certa preocupação com a segurança soberana dos suprimentos. No entanto, isso leva muito tempo. Minha estimativa pessoal é que definitivamente precisa de mais de 10 anos para construir isso, ou até mais. Então, isso significa que, de acordo com o mapa formal da globalização no comércio, os mercados da América e da Europa ainda vão existir por cerca de 10 anos. Então, nesses 10 anos, teremos períodos de transição. E o mais importante é que, durante esses períodos de transição, a China, como eu sugiro, deve ativamente construir a China. Quero dizer, nossa própria circulação sem o mundo ocidental, nossa própria circulação de bens e recursos com outros países não ocidentais. Certo, dos países africanos, do típico sul global e de alguns países asiáticos, como o Sudeste Asiático e também da Rússia. E também, por exemplo, o Brasil e algum país europeu amigo, como a Hungria. Então, claro, incluindo também muitos outros países da América Latina, se os americanos não criassem problemas para nós. Esse seria o mapa geral. E perceber essa coisa muito importante que precisamos saber. Não podemos simplesmente esperar ou contar com a chamada demanda já existente nesses países.
Porque, sinceramente, especialmente para esses países em desenvolvimento depois de 2022, por causa do aumento da taxa de juros do dólar americano, isso trouxe muitas consequências. E muitas das moedas desses países em desenvolvimento foram desvalorizadas ou ficaram instáveis. Então, o poder de compra deles realmente diminuiu durante esses 3 anos. Todo o conceito de crescimento do Sul Global ganhou muita importância nos últimos 3 anos. Mas o poder de compra em muitos países africanos e asiáticos não é muito bom. Então, dessa forma, com base na experiência de desenvolvimento da China, esses países estão geralmente em uma situação semelhante à da China entre 1950 e 1990, e também com base na experiência dos milagres econômicos chineses nos anos 1990. No século XXI, o crescimento deve ser impulsionado por investimentos, ou seja, crescimento impulsionado por investimentos em infraestrutura, e quem lidera isso é a própria China. Então, o que eu sugiro é que basicamente você pode comparar com o Plano Marshall. Ok, mas maior do que o Plano Marshall. E isso deve ser dominado pelo yuan chinês, porque o yuan chinês, como você sabe, agora é basicamente uma moeda de juros zero, então é muito, muito fácil. E, por exemplo, a infraestrutura pode ser renovada, continuar de novo, e artificialmente, criando o poder percentual nesses países e absorvendo a produtividade da indústria chinesa, instalando essa infraestrutura na África e em todos esses países em desenvolvimento. E então isso vai penetrar na sociedade, gerando energia, sabe, o novo poder petrogênico, e comprar ainda mais produtos da indústria chinesa, então infraestrutura. Isso consome muitos produtos da indústria chinesa, e o poder petrogênico relacionado nesses países continuará consumindo grande parte da produção da China, e também as empresas chinesas, por exemplo, né, as construtoras, podem criar empregos tanto para gerentes chineses quanto para trabalhadores locais. Então, essa é a lógica econômica. A circulação, eu sugiro. Então, isso pode ser uma dinâmica importante para essa grande transição para formar uma China. Como chefe, quero dizer, como líder, nova circulação, circulação global. E para esse processo, por exemplo, os grandes membros do BRICS, como a Rússia e o Brasil, podem definitivamente se beneficiar disso. Então, essa é a minha lógica principal. Ok, obrigado. Sim, Andrei. E isso está alinhado com a sua visão sobre o papel da China no comércio proativo diante dessa crescente demanda interna dos BRICS? Sim, concordo que agora estamos presenciando uma janela importante de oportunidades que pode durar cerca de 5 ou 10 anos. E durante esse período devemos fazer algo para fortalecer os novos motores de crescimento económico nos países do BRICS. E a China, é claro, pode dar uma contribuição importante para esse processo. A ideia de Lien sobre o poder de compra artificial gerado por swaps cambiais me parece, em geral, promissora e talvez importante para criar novos ciclos do Sul. Então, talvez o comércio da China com certos países já desenvolvidos não precise de ferramentas adicionais, mas o comércio com os BRICS poderia realmente ser facilitado por esses instrumentos. No entanto, na minha opinião, se limitarmos esse mecanismo à criação de infraestrutura com a ajuda de produtos chineses, corremos o risco de aumentar a dependência das importações da China, e isso já é uma preocupação em alguns países dos BRICS. No médio prazo, isso pode funcionar bem, mas fora dessa janela de 10 anos, na minha opinião, podemos enfrentar algum risco de industrialização parcial para os outros países dos BRICS devido à menor competitividade deles e talvez menores incentivos para produzir bens de alto valor agregado. Então, na minha opinião, pode ser benéfico não limitar esse instrumento à infraestrutura, mas talvez estimular o investimento na manufatura nos outros países dos BRICS, especialmente em maquinário. Eu acho que para a China isso pode ser importante também porque existe algum limite, na minha opinião, para continuar se beneficiando das exportações de mercadorias, porque depois de mais alguns anos de rápido crescimento das exportações, isso pode acontecer, que a China terá que mudar o foco para vender tecnologias, como alguns países em desenvolvimento, assim como os Estados Unidos foram forçados a fazer, vendendo licenças, patentes, softwares e assim por diante.
Claro, isso deve ser implementado com muito cuidado pela China, mas também vejo alguns benefícios nisso. O primeiro benefício talvez seja uma menor dependência de recursos da economia, porque a economia da China é muito grande, e um crescimento adicional do comércio pode exigir mais recursos e, em algumas circunstâncias, criar alguma escassez de recursos, aumento de preços e, em segundo lugar, a venda de licenças pode estimular uma mudança para uma distribuição mais igualitária do potencial produtivo nos países do BRICS. E então, em 10 ou 15 anos, quando a renda per capita chinesa talvez seja muito alta, seria importante para os consumidores chineses diversificarem seu consumo, terem acesso a uma gama mais ampla de produtos com diferentes características e de diferentes países. E então talvez a China também precisasse de alguma demanda por importações dos países do BRICS também. Mas claro, essa não é a situação atual. Sim, mas talvez em 10 ou 15 anos isso possa mudar então na minha cabeça. Sim, e esse é um ponto muito bom, porque mesmo nesses 10, 15 anos vai haver essa disseminação, sabe, o impacto no consumidor chinês. Não vai ser simplesmente algo vindo do governo em Pequim, vai haver muita disseminação para os governos regionais e como isso se encaixa na dinâmica de Pequim, em comparação com se os governos regionais forem especificamente rígidos em um determinado paradigma. Estou me referindo a este livro de Lan Xiaohuan que fala sobre essa rigidez de paradigma nesses governos regionais. Isso pode realmente afetar. Se Pequim quiser atingir suas metas, precisará investir e trocar mais. Gian, você concorda com isso? Pode ser muito mais difícil no nível regional, se esse é um objetivo que eles querem alcançar aqui? Sim, devo dizer que o livro de Lan Xiaohuan, Assuntos Internos, é um livro muito popular até mesmo na China. Ouvi que muitos estrangeiros, tanto ocidentais quanto não, estão comentando sobre isso, inclusive minha esposa e analistas. Ela me disse: querido, você conhece o livro de Lan Xiaohuan? Eu disse que já ouvi falar, mas não li. Mas eu dei uma olhada muito rápida. Eu devo dizer que não é algo com que eu esteja muito familiarizado. E a descrição dele no estilo chinês é muito orgânica. É um tipo de mentoria, embora talvez não seja tão comum no mundo ocidental, mas Lan Xiaohuan, na verdade, ele é um economista chinês com educação ocidental, um pouco pró-liberalismo. Ele não é um personagem chinês típico. Economista como eu, então a explicação dele não foge nada do que eu explicaria. Estou muito familiarizado com isso. Então, no meu resumo, ok. O governo regional é o principal motor dinâmico da economia no sistema econômico chinês. E na verdade, há 20 anos a propósito. Ben Jiang, eu me formei em 2008 como mestre, não em 2015. Então, eu deveria dizer há 20 anos, quando eu estava na graduação, meu período de graduação foi de 2001 a 2005. Havia um economista de Hong Kong muito famoso de direita e libertário, chamado Stephen Chang. Então, ele basicamente está dizendo a mesma coisa que Lan Xiaohuan está falando hoje. Então, qual é a descrição? É como se os governos regionais, provinciais, municipais, talvez até de condado, estivessem funcionando como empresas de plataforma, eles próprios são como empresas. Então, você basicamente pode ver os impostos ou outras receitas, incluindo a receita da venda de terras, são as receitas deles como uma empresa. E, claro, eles têm privilégios. E esse privilégio é secreto. Eles tinham mais facilidade para obter empréstimos de bancos, inclusive comerciais, e o Banco de Políticas, controlado pela China. O Banco de Demanda da China possui muitos papéis no exterior. Nos primeiros 20 anos do século XXI, ele também teve papéis ainda maiores dentro da China, e os parceiros cooperativos deles são esses governos regionais. Então, esses governos regionais, é por causa desses governos regionais que você pode ver muitos dos megaprojetos na China, claro. A ferrovia de alta velocidade é uma cooperação entre o Ministério Central de Ferrovias da China, o antigo Ministério das Ferrovias, a Corporação Geral de Ferrovias e os governos locais, e muitos dos megaprojetos, como pontes, certo? Você vê as chamadas grandes pontes na parte sudoeste da China. São conquistas dos governos regionais, desse jeito, dessas cidades provinciais.
Então, o que eu devo enfatizar é que o governo regional desempenha um papel muito importante no mecanismo de criação monetária, na sociedade chinesa, no sistema econômico chinês. Ele é, na verdade, um dos parceiros de cooperação mais importantes para criar dinheiro, ou seja, no nível da conta de depósito bancário. O empréstimo gera dinheiro. Se você pegar um empréstimo de 1 bilhão de yuans chineses, você, na verdade, cria 1 bilhão de yuans chineses durante esse período. E quando você devolve, ele desaparece. Se você fizer esse dinheiro circular e renovar antes, ele continua existindo. Esse é o segredo da economia chinesa, certo? Então, isso acontece dentro das economias internas da China. É o papel dos governos regionais. Basicamente, os governos regionais desempenham um papel dentro das empresas chinesas. Claro, para a circulação externa, por exemplo, no comércio da China com outros países estrangeiros, os governos regionais têm dois tópicos relacionados a questões externas. Primeiramente, é claro que se trata das empresas dentro dessa região exportarem algo para gerar receita. Claro, eles são muito ativos e incentivados para que isso seja alcançado. Não importa se é exportação para os Estados Unidos, Europa ou, devo dizer, Japão. Quero dizer, em 1990, 2000, 2010, essa era a maioria. Certo, e agora também para a África, para a Rússia, para a América Latina, para o Sudeste Asiático, todos ficam felizes, pois para eles é uma conquista política. Primeiro, em segundo lugar, pode estar relacionado a impostos, imposto sobre valor agregado e muitos outros impostos. E uma segunda maneira é, claro, mais importante. Na década de 1990, do início dos anos 2000 até o início dos anos 2010, isso é para atrair o chamado investimento estrangeiro direto, o FDI, investimento estrangeiro direto. Até hoje, se você ouvir nosso líder nacional, o vice-primeiro-ministro, falar sobre o tema, ele ainda menciona isso. A China é muito bem-vinda para o IDE, para investimento estrangeiro e assim por diante. Então, o nível executivo está principalmente no governo regional. Então, claro, mas hoje isso é cada vez menos importante, na verdade, porque as pessoas sabem que aqueles países ocidentais, que são a principal fonte desses investimentos estrangeiros, agora pararam de investir. Hoje estamos falando de outras coisas, por exemplo, ODI e outras questões, quero dizer, investimentos da China no exterior e assim por diante. Então, esse é outro caminho. Então, basicamente, o governo regional da China não está tão relacionado ao que mencionei antes sobre as diferentes opiniões entre as forças políticas chinesas quanto à sindicalização chinesa e à desdolarização do sistema de comércio exterior. Eles não têm relação com a economia internacional. Eles simplesmente ficam satisfeitos. Se qualquer atividade econômica puder ser incentivada, eles ficarão felizes se isso acontecer, por exemplo, suprimida por certos motivos, por exemplo. O comércio entre China e Rússia aumentou desde 2022 e, como todo mundo sabe, por causa das sanções sobre o SWIFT, os grandes bancos chineses vão dizer que, devido ao risco de sanções, não vão fazer comércio com a Rússia. Então, como? O que fazer? Então, isso. E posso te dizer, posso garantir que todo governo regional está incentivando as empresas dentro das suas regiões rurais. Se surgirem oportunidades de atuar para a Rússia, eles ficarão felizes. Então, isso é assim. Low não é uma agência de regulação financeira em nível provincial. Eles organizam tudo para superar obstáculos. Existe um sistema de troca atualmente e, pelo que sei, o empacotamento virou um serviço financeiro na Rússia, permitindo enviar dinheiro do T-Bank para a China. Isso porque o sistema de escambo foi promovido e permitido pelos governos centrais, mas executado por cada província, então toda província ficará feliz se essas barreiras causadas pela transformação do dólar em arma puderem ser resolvidas. Outro exemplo é o comércio da China com a África, por exemplo. Então, pelo que eu sei, como mencionei antes, a Etiópia está muito presa pela escassez de dólares americanos. Então, antes dos chineses, a China foi formalmente estabelecida e começou a funcionar entre a China, a Etiópia e outros, por exemplo, outros países africanos. No nível provincial, há muitos mecanismos inovadores de base. Vi vários escritos por essas empresas de plataforma provinciais. Governos HF2 para impulsionar ou apoiar o comércio da China com a África. Então, esse é, eu acho, um bom exemplo de uma atitude do governo regional na China. Ok, essa é a minha opinião. Sim, obrigado por isso. E eu quero só rapidamente, Andrei, isso é para você.
Eu quero rapidamente levar isso do âmbito doméstico de volta para uma perspectiva internacional. Como você estava falando sobre o aumento dos investimentos da China na Etiópia, por exemplo. André, com a incerteza em relação aos BRICS ou como na Rússia, por exemplo. Uma dívida em renminbi de baixa classificação ou de baixa taxa pode ser usada como uma forma de estabilizar a demanda por produtos chineses na Rússia? E qual é a sua opinião sobre a Índia, não necessariamente como o mercado da China, mas mais como uma ponte para a Rússia nesse contexto? Sim, obrigado, Ben. Me parece que a Rússia agora tem uma boa margem em relação à dívida nacional, já que sua relação dívida-PIB é bastante baixa, menos de 20%. Isso é muito baixo pelos padrões internacionais, sim. E a situação com os descontos nos preços do petróleo russo também é bastante difícil e esses descontos ultrapassaram $20 por barril em dezembro. Então existem alguns incentivos para atrair fundos adicionais. Por outro lado, na Rússia, o desejo de tomar empréstimos internacionais tem sido há muito tempo limitado pelo saldo comercial positivo. E se conseguirmos obter a quantidade necessária de alguns yuans das exportações para atender às nossas necessidades atuais de importações chinesas, então a vontade de tomar empréstimos pode enfraquecer, mas é claro, se planejarmos crescer mais rápido, se planejarmos implementar novos megaprojetos ou construir novas fábricas, nossa necessidade de importações pode exceder nossas necessidades atuais. E nessa situação, definitivamente haveria espaço para aumentar a dívida internacional, incluindo mecanismos como os que Lian sugeriu. Mas também hoje, o equilíbrio entre a política industrial e a política de estabilidade macroeconómica na Rússia no último ano foi deslocado para a segunda tarefa política, que é reduzir a inflação. E agora o crescimento da economia russa está desacelerando gradualmente. Então, na minha opinião, nós russos ainda precisamos encontrar o novo equilíbrio ideal, a combinação ideal entre política industrial e política de estabilidade macroeconómica, com um foco um pouco maior no desenvolvimento industrial. E caso contrário, se não encontrarmos esse equilíbrio, talvez aumentar a dívida nacional não seja tão útil para a economia russa. E quanto à Índia, gostaria também de mencionar que esse país é geralmente mais fechado para importações em comparação com muitos outros países do BRICS. É importante para a Índia desenvolver sua própria base industrial e é por isso que, na minha opinião, existem duas principais direções para cooperar com a Índia, tanto para a China quanto para a Rússia. Talvez a primeira e mais óbvia seja intensificar o comércio em algumas áreas específicas, por exemplo, exportar máquinas para transporte ferroviário, que é muito difundido na Índia, ou importar medicamentos. E a segunda direção está relacionada ao aumento do investimento estrangeiro direto na Índia como uma possível solução. Talvez algumas empresas russas possam investir na Índia com a ajuda de algumas tecnologias chinesas. Isso talvez seja um pouco fantasioso e não está pronto para ser implementado agora, mas se a China decidir aumentar suas exportações de licenças algum dia, exportações de tecnologias, talvez essa cooperação trilateral seja possível no futuro. Obrigado, Idian. Quais são seus pensamentos sobre a resposta do Andrei? Aqui, Acho que o Andrew mencionou dois tópicos. Um é sobre as decisões internas da Rússia relacionadas à sua situação econômica. Em segundo lugar, é sobre tópicos indianos, então posso responder um por um. Primeiramente, devo dizer que sou um dos poucos economistas chineses que tem múltiplas experiências na Rússia. Viajei muitas vezes nos últimos 3 anos para a Rússia, encontrei-me com seus economistas de diferentes escolas, certo? E também alguns funcionários de alto nível, por exemplo, em nível de ministro. E devo dizer que me ensinaram que existem escolas muito diferentes
Na Rússia, a escola tradicional é parecida com a da China, também é influenciada de forma diferente pela corrente principal ocidental. Sabe, novos pensamentos da economia clássica, como Nabil Lina, como o presidente do Spurbanks, Khalif e muitos outros. Na ciência econômica russa, talvez eles estejam mais preocupados com a questão da inflação, preocupados com a questão da dívida nacional. E então, para os chineses, fiquei muito surpreso ao saber que o nível da taxa de juros russa chegou a 21% por bastante tempo, acho que mais de meio ano, 5 anos em 2024, e agora caiu para, se não me engano, 15, 16 ou 14%, na verdade não me lembro direito. Então, outros chineses também ficarão surpresos com esse nível de juros. Claro, eu pude testemunhar em 3 anos a situação da inflação na Rússia, então, pessoalmente, isso é o que preocupa as principais economias na Rússia. A outra corrente é representada por pessoas. Uma pessoa chamada Glaziev, e há outro ex-ministro de Assuntos do Extremo Oriente. Então, eles estavam promovendo, voltando aos períodos de Stalin, formas de crescimento super elevado. Eles são mais nacionalistas e patrióticos, e pelo que sei, antes eram fora do mainstream, mas agora ganham mais influência. Então, essas são duas formas de pensar na Rússia, e como as economias tradicionais ainda controlam o Banco Central russo. Então, na verdade, como descrito por André, agora ela intencionalmente desacelerou a economia, e de fato, a economia russa está desacelerando. Em 2025, pelo que eu sei, ela atinge o pico no verão de 2024 e agora está caindo. Eu acho que para resolver a situação russa envolve muitas coisas, desde inflação até Covid, mas ainda quer incentivar o crescimento econômico, então impulsiona muitas grandes agendas para os grandes projetos. Mas, pelo que sei, preciso dizer que eles não sabem como implementar isso e ainda enfrentam um desafio com a população. Quero dizer, falta de trabalhadores dentro do próprio país. E os trabalhadores da Ásia Central, que costumavam desempenhar um papel importante na economia russa, agora estão voltando para suas cidades natais. Por causa dos projetos envolvendo os chineses, como por exemplo a ferrovia China-Quirguistão-Uzbequistão, que está sendo construída lá. Quirguistão e Uzbequistão também experimentaram uma prosperidade econômica muito alta nos últimos 2 anos. Então, é isso que realmente cria desafios para a Rússia. Então, agora, pelo que eu sei, eu não comento sobre a inflação dos combustíveis, porque eu admito que isso é um problema, mas eu converso com muitos amigos russos, até mesmo com seus estrategistas, sobre como resolver a escassez de trabalhadores, especialmente como resolver a escassez de trabalhadores. Ao mesmo tempo, poderíamos satisfazer o projeto do Low e, ao mesmo tempo, evitar a inflação, e essa é a minha sugestão. Muito claro, e foi bem recebido por muitos dos meus amigos russos, que é trazer elementos do sul global para a Rússia, claro, tentando evitar uma chamada crise de emigração na Europa. Isso está focado principalmente no tamanho da construção. Essas empresas russas agora são privilegiadas e responsáveis por tarefas estratégicas nacionais, mas não sabem como realizá-las. Eles podem ser o empreiteiro geral e terceirizar para uma empresa chinesa, como a CCCC chinesa, ok, CREC, todas essas. CIEC é a China Railway Engineering Corporation, uma ótima experiência em construção de ferrovias. Trabalhadores etíopes constroem ferrovias africanas e serão trazidos para a Rússia, então não há motivo para preocupação. Eles virão trabalhar em cidades russas, sem problema. E então você paga, sempre paga. Você paga em rublos, não paga em dólares, e na verdade o Banco Central criou rublos para pagar por isso. E você pode chamar de imprimir dinheiro ou criar dinheiro, mas na verdade isso estava colocando dinheiro adicional em circulação. Assim como eu descrevi com a China e o sul global, então a Rússia poderia fazer parte disso, como você sabe. Por que eu digo isso quando falo sobre essa circulação do yuan chinês? Eu não mencionei muito a Rússia, todo esse comércio natural. Por exemplo, a liquidação do comércio entre China e Rússia ocorre em rublos e muitos em yuans chineses. Mas do lado da criação de dinheiro por meio de empréstimos, eu não menciono a Rússia porque, para os russos, para o Banco de Políticas chinês, que será o principal veículo de criação monetária para a menor circulação, eles são muito sensíveis quanto à Rússia. Por isso, o Banco de Desenvolvimento da China e o Banco de Exportação e Importação da China evitam ao máximo lidar com o país. Dessa forma, o Banco Central russo deveria desempenhar um papel importante,
embora eu saiba que, com base nas doutrinas de Dambikiulina, é muito difícil para ele fazer isso. Mas se Glaziev fosse o presidente do Banco Central da Rússia, ele definitivamente concordaria com isso. Então depende do líder nacional da decisão do presidente Putin. Eu debati isso, por exemplo, com pensadores estratégicos que apoiam essa ideia. A Rússia deveria focar mais seu desenvolvimento no leste, especialmente na Sibéria e no Extremo Oriente. Ele concorda muito com isso atualmente. A Rússia agora está importando trabalhadores indianos para alguns de seus trabalhos diários, por exemplo, limpeza, e precisa substituir os trabalhadores do Uzbequistão. Então, eu diria que é isso que vai acontecer. Eu não comento sobre isso. Eu percebi que trabalhadores indianos, trabalhadores norte-coreanos e, até onde eu sei, talvez trabalhadores do Sri Lanka e de Myanmar, todos eles estão vindo para a Rússia. Isso pode ser um fenômeno e trabalhadores etíopes virão um dia. Mas a minha sugestão é que isso deve ser feito sob uma gestão adequada e de forma eficiente, como fazem as empresas chinesas, as super grandes empresas chinesas, quero dizer, empresas de construção. Primeiramente, construção. Então, isso é para os russos. Meu pensamento, e para os indianos, eu poderia ser bem direto, primeiramente China. Eu não vejo a China como uma política nacional. Aprendemos muito e tivemos uma lição difícil há 10 anos. A China não vai se envolver na construção de infraestrutura da Índia, incluindo a construção interna de ferrovias. Zero possibilidade. E eu, pessoalmente, concordo com isso, porque, com base no realismo geopolítico, a Índia é o único país que tem potencial, também está em estágios muito iniciais para se tornar um super país como a China. Então, comparativamente, a Índia está como a China em 1995. Minha sugestão pessoal, incluindo sua moeda, a rúpia indiana, é que a rúpia indiana é como o yuan chinês em 1995 ou antes de 1998, e ainda está no estágio inicial de desenvolvimento, mas tem um potencial enorme. Eu admito que dessa forma, considerando que a Índia está sempre, eu diria, especulando sobre os grandes blocos geopolíticos. Hoje a China está de um lado, Mônica está de outro, e a Índia está sempre se movendo por aqui. Então eu digo que a China definitivamente não se envolveria diretamente na construção interna da Índia. Não, mas pelo que eu entendo, a Rússia tem relações muito, muito boas, desde a psicologia até a diplomacia com a Índia. Então minha sugestão é muito natural. Nós não nos opomos intencionalmente à Índia, mas para todos esses assuntos indianos, minha sugestão é que a Rússia atue como intermediária ou como parte mediadora nisso, porque ela mantém um bom relacionamento tanto com nossos países quanto com a Índia. Mas eu não acho que as empresas chinesas agora vão reconhecer a Índia como um grande mercado potencial para seus produtos ou algo assim. E a propósito, devo mencionar um pouco sobre a sugestão do Andrew de que os consumidores chineses deveriam importar mais de outros países britânicos. Então, situações atuais como essa realmente são percebidas. Não é como a descrição do Lowe na mídia econômica ocidental, de que o consumo dos consumidores chineses é intencionalmente reprimido. Não, na verdade, a situação da China é que talvez eu deva dizer sobre o consumo. Por exemplo, o nível de preços ao consumidor, especialmente de bens industriais, o consumidor chinês é o consumidor mais sortudo do mundo, porque podemos comprar essas coisas muito baratas. Então eu acho que no nível material e físico, o consumo da China não é baixo, nós somos normais ou até mesmo altos. O problema na sociedade chinesa é que isso significa deflação, e a deflação vai gerar pressão no nível corporativo para cada funcionário. Então, cada funcionário vai se sentir pressionado por isso. Esse é o problema chinês. Então, é por isso que eu digo que isso deveria ser expandido e incluir outros países para construir e, assim, criar mercados artificialmente. E para o BRICS exportar para a China, o problema é que, por exemplo, Rússia, Brasil e até mesmo Índia, que tipo de produto em nível de consumidor eles podem produzir para o mercado de produtos chinês? Vejo que o governo russo trabalha bastante para promover seus produtos na China e os consumidores chineses estão muito dispostos a comprar bens russos. Posso garantir isso se houver. Então, o que eles tentam vender são muitos alimentos russos. Então, você tem que considerar, é claro, o gosto do hábito nacional. Então, pelo que eu sei, especialmente nos últimos anos, se houver produtos russos, especialmente produtos russos autênticos oferecidos aos chineses, muitos chineses vão comprar sem problema. O problema é que
Tanto na Rússia quanto no Brasil, também houve desindustrialização nos últimos 20 anos. Então, há muito pouca capacidade de oferta em nível de consumo nesses países. Três grandes países, a China também, assim como os países ocidentais, os Estados Unidos não têm muito o que exportar para a China em termos de bens industriais. Alguns, por exemplo, dos celulares da marca Apple, do ZTE, eles realmente fabricam na China, na verdade, quero dizer, na China, nos Ilineiros. Então, essa é a situação. Então, esses são meus comentários pessoais sobre esse assunto. Obrigado, e André, quero saber sua opinião como nossa última pergunta. E de todos. Por favor, não se esqueça de curtir e se inscrever se quiser que André e Jianlian voltem para outro episódio, porque estamos só começando, apenas arranhando a superfície. Podemos ter discussões muito mais profundas e ricas. Então, por favor, não deixe de voltar para outra discussão. Mas voltando ao André, e essa será a nossa última pergunta antes de voltarmos para outro episódio disso, André. Porque eu queria passar para você, depois que Gian estava explicando, de certa forma, o poder de compra do consumidor chinês. Porque eu acho que quando separamos os fluxos de investimento da infraestrutura, como você disse com esses empréstimos, podemos separar isso de muitos desses fluxos comerciais e desses ciclos de comércio que a China está tendo. Não só, sabe, não só com a Rússia, mas com outros países dos BRICS em geral. Então, Andrei, vamos supor que eles sejam realmente os chineses. Vamos partir do ponto do Jean de que eles têm um poder de compra realmente bom. E mesmo assim, mesmo com o renminbi subvalorizado, nesse caso, como você acha que eles estão equilibrando o valor da moeda deles com o quanto querem impulsionar o comércio e a demanda nesses países? Porque sabemos que isso vai ter um efeito sobre a moeda deles. Quanto mais profundos e integrados eles estiverem nesses mercados, isso vai voltar e também afetar o consumidor chinês. Sim, eu acho que o renminbi chinês está subvalorizado no momento. Sim, mas eu gostaria de fazer alguns comentários adicionais sobre essa questão, se soubermos disso. Existem várias medidas de taxa de câmbio, como a taxa de câmbio efetiva nominal ou a taxa de câmbio efetiva real, e a diferença entre elas é o diferencial de inflação. Essa é a diferença entre a inflação na China e em outros países. E assim, de acordo com esse indicador, o yuan da China se desvalorizou significativamente nos últimos 2 ou 3 anos, mas o principal fator que explicou essa desvalorização foi esse diferencial de inflação. E sem o ajuste pela inflação, o yuan chinês se desvalorizou apenas levemente. E, na minha opinião, isso significa que a baixa inflação na China é a principal fonte da fase atual de desvalorização do yuan. Isso torna os produtos nacionais cada vez mais acessíveis para os consumidores chineses, como disse Lian. Então, na narrativa ocidental, é bastante comum acusar a China de algumas práticas injustas com sua moeda nacional, mas eu não vejo evidências para esse tipo de discussão, na minha opinião. Talvez um dos motivos da baixa inflação na China seja a política que estimula uma certa supercompetição entre os produtores chineses. Então podemos ter um certo excesso de produção em alguns segmentos, o que resulta em preços baixos, altas exportações e aumento do poder de compra dos consumidores chineses. Mas isso também ajuda a implementar projetos em larga escala, projetos de infraestrutura como a iniciativa Cinturão e Rota e alguns projetos em rodovias e ferrovias de alta velocidade. Sim, mas no futuro talvez isso possa trazer o risco de reduzir os lucros das empresas que participam dessa competição acirrada. Sabe, porque com certeza vai haver muitos eventos que podem desafiar o que o Partido Comunista Chinês ou apenas nos respectivos países faz no modo como negociam ou alteram suas negociações, e como eles vão se ajustar estruturalmente a qualquer coisa como choques inflacionários relacionados a commodities ou algo assim.
mas eu quero concluir nossa discussão aqui. Esse foi um grande confronto, não só dos dados de comércio e das soluções financeiras, mas também de compreensão. De certa forma, os BRICS, como uma base de recursos, estão evoluindo para um bloco mais equilibrado. Então, quero agradecer muito a vocês por terem participado conosco. Público, quero que todos vocês, por favor, coloquem suas próprias perguntas na seção de comentários. Qualquer assunto, seja aluguel, superar os BRICS, tarifas ou o que pode acontecer nos próximos 10 anos, avisem se quiserem que eles voltem, pois eu quero. Até a próxima. Pessoal, muito obrigado a todos por estarem conosco e em breve conversaremos novamente.